19 horas e 43 minutos, boa noite, sejam todos bem-vindos no ar aqui na TV Beltrão, mais uma edição do nosso debate esportivo, noite de terça-feira, você sabe, o encontro sempre marcado com o esporte local, tendo prioridade aqui na TV Beltrão. Na abertura do programa, eu quero mandar um abraço, mas muito especial para a família Dalla Valle. Nesta semana, nós perdemos um dos melhores amigos, o seu Osmar Dalla Valle, que nos deixou 73 anos, pai do Sullivan Dalla Valle, esposo da dona Nelly, que está acompanhando o programa, nossos sentimentos. Eu que perdi a minha mãe há tão pouco tempo, sei do que vocês estão passando, nossos sentimentos verdadeiros para vocês e que Deus possa confortá-los neste período tão difícil que é a gente passar por este tipo de perda. Ninguém admite, mas infelizmente o ciclo da vida é esse, né, dona Nelly? Um abraço para a senhora, um abraço apertado também para o Sullivan, ele que veio lá do Catar, chegou em Beltrão, conseguiu ainda a despedida do pai com o pai, mas infelizmente o seu Osmar acabou nos deixando, o seu Osmar Dalla Valle, 73 anos de muita luta. Eu tive o prazer de conviver um bom período da vida dele como um dos grandes amigos e com uma liberdade muito grande de brincar, e eu sei do carinho que ele tinha por minha pessoa e a recíproca é verdadeira. Então eu quero deixar um abraço muito apertado, nossos sentimentos para a família Dalla Valle. O momento do adeus é muito doído, muito dolorido, e a gente sabe que este momento os amigos também precisam confortá-los. E é desta forma que eu abro o programa nesta noite de terça-feira, convidando vocês então a participar através do nosso MSN, debateesportivo@tvbeltrão.com.br. Passa a ser futsal, o Marreco Futsal, que vive a sua maior crise da sua história. O Marreco foi criado em 2008, um time vencedor, e este ano as coisas não estão acontecendo da maneira que os diretores gostariam, da comissão técnica, dos seus jogadores, da imprensa, da comunidade. Está do jeito que Pato Branco gosta, com certeza. Por isso nós estamos recebendo aqui nossos companheiros de imprensa aqui de Francisco Beltrão. O Lite está assistindo o programa, acabou de ligar aqui. Boa noite, Lite, obrigado. O vice-presidente do Francisco Beltrão Futebol Clube, a partir do ano que vem. Vamos ter eleição no Beltrão. Mas o assunto agora, antes de nós falar um pouquinho do nosso Marreco Futsal, nós teremos bastante tempo, vou voltar a falar da perda de um amigo meu nesta semana, o pai do Sullivan Dalla Valle, seu Osmar Dalla Valle, 73 anos de muita luta, infelizmente nos deixou. E ele é o pai de um grande companheiro, não apenas meu, mas da maioria dos companheiros aqui de imprensa. Eu gostaria de uma referência em relação a isso, começando com o Adolfo Pegoraro. Boa noite, Adolfo. Obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez aqui na TV Beltrão. Boa noite, Adolfo. Boa noite, Ademir. Boa noite a todos os telespectadores. A gente recebe essa notícia aí do pai do Sullivan com muito sentimento. A gente conhece bem a história do Sullivan aí no futebol beltronense. A gente deve muito a ele também, porque, queira ou não, ele divulga o nosso município para todos os cantos do planeta, né? Porque agora está em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, no Al Garrafa. Foi campeão esses dias junto com o Caio Júnior. Ele foi campeão de uma espécie de Copa do Brasil lá. Exatamente. E a equipe passou aí para a fase final de uma Copa que é como se fosse a Libertadores aqui. Exatamente. Né? É algo que nunca tinha acontecido na história do clube, né? Do Al Garrafa, que já foi treinado por Abel Braga, né? Então, a campanha deles já é melhor do que o Abel fez lá no clube. Então veja como que é o futebol, né? Deu esse problema no Grêmio, talvez até injusto essa demissão, mas acabou sendo até melhor para eles, porque eles receberam essa proposta que é melhor que a do Grêmio, né? Então, tanto financeiramente como também uma proposta que eu via que o Caio Júnior está querendo se inserir no futebol europeu, né? Então é uma tendência, e lá ele acaba aparecendo mais. Claro que não é o futebol europeu ainda, mas ele está muito mais próximo de ser inserido do futebol europeu do que estando aqui no Brasil, né? Porque a questão do calendário é parecido também. Então, eu acho que tem tudo aí para eles seguirem muito bem, que são excelentes profissionais. Tá certo. Adolfo, ele é repórter esportivo da Rádio Onda Sul FM e também jornalista do Jornal de Beltrão. Nós estamos recebendo também, agradecemos por ter aceito o convite, o Itamar José, ele que conheceu e conhece o Sullivan há muito tempo e que acabou perdendo o pai. Eu não sei se todos vocês, ainda vocês têm, né, os pais. Eu já perdi meu pai, já perdi minha mãe, sei
o que a família Dalla Valle está passando neste momento. Itamar, obrigado por ter vindo. Itamar, que também é um profundo conhecedor do esporte aqui de Beltrão, é um dos nossos convidados. Boa noite, Itamar. Boa noite, Ademir. Obrigado pelo convite. Acho que o Adolfo falou tudo, né? É complicado você perder o pai, né? O Sullivan que está longe, acho que não teve, acho que a condição de vir, porque... Ele está em Beltrão. Ele está em Beltrão, sim. Então é muito complicado, né? Acho que o Adolfo falou tudo, nesse momento aí, complicado. O Itamar trabalha então na Rádio Anauim também, vai falar e muito daqui a pouco sobre o Marreco Futsal, ele que acompanha o esporte há muitos anos aqui em Beltrão. Este é o Evandro, olha, sinta a pose do Evandro, mostra o Evandro. É o Everton, ele já corrigiu, eu falei que tinha aprontar. Começou bem. Everton, tudo bem? Boa noite. O clima não é de tanta alegria assim, mas só para descontrair um pouquinho, obrigado por ter vindo. Você está elegante, rapaz. Obrigado. Aparecer na TV, no seu programa, que é especial, a gente tem que se vestir bem, tem que se apresentar muito bem para o nosso público também. O Monstrinho vai ficar com ciúme. O Monstrinho está sempre lá na expectativa. O Monstrinho nunca fala mal do Everton, é engraçado. Pois é, porque só será? mal do Adolfo. Não sei. Ele pega no meu pé. Tem chance de nós trazer o Monstrinho aqui ou você acha que não? Quem sabe, dá para falar com ele, né? Deixando os bastidores, porque aí vai assustar todo mundo. Melhor não, Acaba né? com a audiência. Vamos deixar ele quieto. Como você disse na abertura do programa, não é um programa assim tão festivo pra gente, mas é sempre uma satisfação participar aqui mais uma vez do debate esportivo, agradecer mais uma vez o convite e fica os nossos sentimentos da família do Sullivan Dalla Valle. Você pode participar com a gente também através do nosso MSN debateesportivo@tvbeltrão.com.br. Eu tenho certeza que destas três feras aqui, o que você quiser saber, você escreve, eu vou repassar e eles vão falar. Porque a imprensa de Beltrão tem culpa, vamos começar a polêmica já. Que história é essa? Adolfo Pegoraro se passou uma pressão danada em Guarapuava, mas por pessoas aqui de Beltrão. Geralmente em Guarapuava, que eu conheço muito bem, que hoje a gente não tem mais problema nenhum lá. Eu não tenho mais problema nenhum lá, até quando teve, fazem muitos anos. Conta pra nós o que é que houve lá, Adolfo. O que você ouviu que você nunca imaginava ouvir de certas pessoas aqui de Beltrão, lá em Guarapuava, Adolfo? Você já quer colocar o dedo na ferida já logo no começo do programa, né? Colocar uma brasa na ferida. Tá certo. Então, eu até comentei isso ontem, para mim foi uma surpresa, claro que uma surpresa negativa. Eu acho que, claro que depois do jogo, de cabeça quente, esse dirigente veio falar comigo de uma forma que acabou me ofendendo. Eu sei que ele estava de cabeça quente, só que eu também estava de cabeça quente, eu também não saio falando besteira por aí só porque eu estou de cabeça quente, né? Já pensou se eu falo uma besteira no ar também? Então, é bem mais grave. E, de uma forma, ele chegou para mim e falou que a culpa da situação no Marreco era da imprensa. Eu achei que ele estava brincando, né? Mas aí quando ele falou assim, principalmente de você, olhou apontando para mim, né? Então eu pensei, opa, ele tá falando sério. Não acredito que ele tá falando sério, né? E, enfim, mas na verdade, assim, o jornalista, ele não cria o fato, ele divulga o fato, né? Então quem criou o fato foi a diretoria, a gente divulga. E sabe que tem aquela gíria, aquele jargão que contra fato não há argumento, né? Exatamente. Então a gente não tem como omitir isso. A gente tenta divulgar da forma mais profissional possível. E a gente está fazendo o nosso trabalho. Eu acho que está tendo uma confusão aí de culpa. Eu acho que essa necessidade de achar um culpado é bem equivocada. Ainda mais quando esse culpado, na opinião deles, é a imprensa. E a gente tenta divulgar o time, tenta encher o ginásio, e tem acontecido isso. Né? Tem jogos aí que o Marreco merecia talvez 50 torcedores pela campanha e tinha lá 700, 800. Então o torcedor provou realmente que ama o Marreco Futsal. Tem paciência, prestigia a equipe. Claro, é uma má fase, eu sempre falo, é uma má fase. Mas vai passar essa má fase. O que me preocupa não é a má fase. O que me preocupa é que alguns membros da diretoria, tem que dizer assim, alguns membros, não é todos, eu respeito o trabalho do Cipó, sempre tenho que enfatizar isso, que queira ou não, ele acabou assumindo a equipe num momento bem difícil. Mas alguns integrantes da diretoria não estão sabendo administrar essa crise. E crise acontece em empresa, crise acontece em família, acontece em tudo que é lugar. Por que não pode acontecer num time, né? Então, tem que se administrar para que ela passe, e passe logo, mas não é dessa forma que vai amenizar
que vai ajudar o Marreco a ganhar um jogo. E eu não sou advogado, mas a minha função e a minha profissão é ser jornalista, mas eu estou aqui com o Adolfo e eu sei do trabalho que ele desenvolve. Ele, muito mais do que qualquer um de nós que está aqui hoje ou que está nos assistindo, colabora e de forma gratuita e de forma voluntária. O Adolfo, além de ser jornalista, ele é um torcedor do Marreco Futsal e um colaborador e um entusiasta do futsal. Entende tudo de futsal. O Adolfo Pegoraro é o cara mais bem informado do futsal paranaense. Ele sabe tudo de todos os times. E eu acho que o Adolfo Pegoraro tem toda a razão de se sentir magoado e parar um pouquinho, pisar no freio aí e esperar um pouquinho essas definições, porque ele ajuda de forma voluntária, vai atrás de patrocínios, vai junto com os dirigentes nas empresas, colocar a cara dele à disposição, coloca o Jornal de Beltrão, coloca a Rádio Onda Sul, ele fala em nome de muitas entidades e não tem todo esse valor que deveria ter. E digo mais, compra todas as promoções. Com certeza. Entendeu? Todos nós aqui compramos. Ele atualiza o site do Marreco até ontem. Agora não mais. Tá, agora eu quero fazer uma pergunta para o Itamar. Qual que é a tua parcela de culpa nesta má campanha do Marreco, Itamar, já que os culpados somos nós? Não. Bom, primeiro a minha opinião é a seguinte, a imprensa não tem culpa nenhuma, certo? Bom, o Adolfo trabalhou comigo, eu sei do potencial do Adolfo, tive o prazer de ter o Adolfo como repórter, né, trabalhando comigo, então eu sei da qualidade. E também daqui a pouco vamos divulgar, né, Adolfo, o possível goleiro que deve chegar aí no final de semana, início da semana que vem, se o time dele perder na quinta-feira, né? Inclusive foi o Adolfo que passou para o presidente Cipó o telefone, o contato, aonde está esse atleta. Eu vejo o seguinte, o problema da campanha do Marreco começou quando saiu o Jair, né? Quando houve aquela mudança de diretoria, quando o Marreco estava atrás de um presidente, até surgir um presidente, aí surgiu o Cipó, muito tarde, né? Surgiu o presidente, aí começou os contatos de quem vem, quem não vem, treinador, jogador, uma série de coisas. E o Marreco também, é bom citar, começou muito tempo depois das demais equipes, com exceção do Corbélia, né? Começou um trabalho tardio para montar uma estrutura. E perdeu a base do ano passado. Aí começou um trabalho do zero. Aí é difícil, né? Muito complicado. E nós não entramos em quadra para fazer os gols, né? Quem entra são os jogadores, quem tem a responsabilidade é a comissão técnica e os dirigentes que vão contratá-lo. Então a imprensa não tem culpa nenhuma, nós fazemos o nosso trabalho. Inclusive a gente faz trabalho de serviço de som, que saem nas ruas de Beltrão convidando o torcedor, e os nossos textos sempre são tentando motivar os torcedores para que vão até o Ginásio Arrudão e incentivem a equipe beltronense, sempre em busca da vitória. Nós estamos aqui para mostrar e nem para divulgar o que a gente faz voluntariamente, até porque a gente sempre fez. Claro. Não é a diretoria do Cipó atual que é a beneficiada pela primeira vez. Na história do esporte, todos nós colaboramos. Eu vejo Bom, o seguinte fato também, alguns municípios que a gente roda o Paraná acompanhando aí o Marreco, a gente vê que tem alguns municípios que não tem uma rádio, um jornal, Isso TV, aí. Nada acompanhando, né? A gente tem até dificuldade de conseguir informações dessas equipes. E aqui acontece bem o oposto, né? Eu não conheço uma outra cidade no Paraná, talvez até no Brasil, que tem uma cobertura tão grande de um time de futsal, ou né, um time, enfim, como aqui em Francisco Beltrão. Então, eu acho que a gente tem essa parcela aí de incentivo, e o que os dirigentes gostam de recorrer bastante, que as rádios acabam concorrendo com o time, porque também buscam patrocínio e precisam se viabilizar. Mas eu não vejo dessa forma, porque a rádio ela compensa essa concorrência enchendo o ginásio, né? O rádio acaba divulgando, acaba dando uma renda boa, acaba divulgando todos os projetos, enfim. Só que isso até não é valorizado, é olhado de uma forma negativa. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Marreco Futsal, todo mundo gosta de vir jogar aqui porque é uma vitrine tanto para o futsal, porque sabe que vem aqui, é divulgado para todos os cantos. Eu quero divulgar mais uma vez, o MSN não é e-mail, você vai adicionar, eu vou aceitar aqui para repassar as perguntas então para os nossos convidados. debateesportivo@tvbeltrão.com.br. Aproveitando, a direção da TV Beltrão está agradecendo também a direção do Ítalo Supermercados por liberar uma das atletas que defende a equipe da TV Beltrão. Estão treinando neste momento, até porque na semana que vem tem a final dos Jogos de Verão. Fecha? Fecha. Então a direção aqui da TV Beltrão está agradecendo a atleta e também a direção do Ítalo Supermercados
por liberar a mesma para que possa treinar junto com as demais. Quando esse diretor disse de que a imprensa é culpada, eu estou quase concordando com ele. Querem que eu justifique? Claro. Talvez se nós estivéssemos vivendo ou fazendo um trabalho de imprensa tipo Cidade Grande, Guaíba, Gaúcha, que é um trabalho de fiscalizar, cuidar e divulgar as coisas boas e ruins, talvez o Marreco não estaria passando por isso. Talvez outras atitudes teriam sido tomadas antes, depois de certas atitudes infelizes desse ou daquele jogador, que não importa quem for divulgar o nome agora. Vocês não concordam comigo? Se as rádios, o jornal, a TV Beltrão estivesse presentes nos locais e no outro dia estampar uma foto de um atleta brigando aqui, do outro... Eu acho que olha, no fundo, esse diretor tem razão, nós somos culpados. Nós somos culpados por isso, né, Ademir? A gente esconde muita coisa, A gente né? sabe muito e segura para não atrapalhar. Exatamente. É que nós queremos ajudar. Nós somos cronistas esportivos, profissionais, Nós somos amadores. torcedores, Nós somos na verdade. torcedores acima de tudo, né? Então a gente quer o bem do time. Ninguém quer o time do o Marreco, né? Perdendo, né? Ninguém Eu não quer. sei se já aconteceu com vocês, mas me chamaram a atenção. Pô, se você sabia, por que vocês não divulgaram então? Essa semana foi só a semana de críticas, né? Porque a gente acabou divulgando o nome de todos esses jogadores que se envolveram nessas confusões. A gente sabe de muita coisa, a gente acabou divulgando na rádio e os torcedores nos questionavam. Por que não divulgar isso no momento em que aconteceu? Exatamente por esses motivos que já foram expostos. A gente torce pelo time e trabalha pelo time em busca das vitórias, em busca da felicidade dos jogadores e também dos torcedores. Eu não estive em Guarapuava, teve um repórter aqui em Beltrão que foi agredido, é verdade? Verdade. Sim. Sim, sim. Vocês sabem o motivo ou não? A gente sabe os dois lados, mas um não bate com o outro, né? Então, o presidente do Guarapuava, o Liberato, ele disse que o repórter acabou dizendo que o Guarapuava comprou o jogo, enfim, comprou a arbitragem, e por isso que teve a discussão, mas ele não assumiu a agressão, mas as câmeras mostram, todo mundo presenciou essa agressão. E o repórter nega isso, então tem esses dois lados, mas eu sempre gosto de afirmar, indiferente do que o repórter falou ou deixou de falar, nada justifica agressão. Concordo. Eu acho que quando você agride alguém, algum jogador, algum dirigente, algum profissional de imprensa, você acaba perdendo a razão do que você estava pensando. Eu vejo assim, eu acho que o repórter, fui repórter de quadra, de campo, o repórter tem a obrigação de perguntar. Quem está do outro lado responde se quiser, não é obrigado a responder, né? Perguntar não dói, né? Não, perguntar não dói. Depende do nível da pergunta também, né? Agora, vocês falou Bom, tudo, né? Também não se sabe, né? Eu não ouvi o que o repórter perguntou. Da cabine de rádio onde eu estava, eu vi o lance lá de cima que estava acontecendo, a confusão que estava acontecendo. O presidente do clube do Guarapuava deu entrevista para o Adolfo Pegoraro e ele disse com todas as letras de que o repórter perguntou a ele quanto ele tinha pago para comprar o juiz e para o juiz favorecer a equipe do Guarapuava na vitória do final de semana, faltando 2 minutos para acabar o jogo, um pênalti marcado e duvidoso no mínimo. Tem que dizer assim também que a gente foi super bem tratado em Guarapuava, o próprio presidente do Guarapuava tratou e elogiou nosso trabalho, inclusive. Acompanha, inclusive. Acompanha a imprensa beltronense de uma forma geral. Então, é uma situação bem complicada, né? Aliás, né, Adelfo, as cabines de rádio agora ganharam algumas mesas, né? Porque até o ano passado era difícil, né? Tinha que levar a mesa de casa, né? A cadeira de casa. Né? Tudo vazio lá, só tinha as linhas telefônicas e a tomada de energia, né? Melhorou um pouquinho. Agora melhorou um pouquinho. Vamos lá então. O Marreco tem salvação ainda nessa temporada? O que vocês avaliam? É motivo do desespero já, esse desequilíbrio emocional de alguns? Aí que tá, eu acho assim, eu penso, se um diretor chegou pra mim e falou que a culpa era da imprensa, eu fico imaginando que ele deve talvez chegar e falar pro técnico, pros jogadores, enfim, criando uma turbulência desnecessária. Claro, o Marreco jogou 9 jogos, né? Tem 5 pontos só. Nunca teve uma campanha tão ruim assim na Série Ouro. Aliás, né, Adolfo, é bom colocar o seguinte, né? Eu pesquisei, é a pior campanha do futsal beltronense em todos os tempos. Bronze, prata, ouro, Beltrão Futsal, União Beltrão. Acho que tem que comparar da Ouro, porque que ela não é uma competição, né? Na prata e bronze. Não, mas se você somar menor, todas né? as competições oficiais mas eu da lembro Paranaense... que em 2007 o Beltrão Futsal, a primeira fase, o primeiro ano da Série Ouro do Beltrão Futsal,
foram 6 derrotas seguidas. Mas esses números Aí começou colocados... uma reação de 9 jogos invictos. Esses números colocados pelo Itamar, interessante. É o pior da história, então justifica esse nervosismo todo, mas que não vai ser a solução. E é o penúltimo colocado na tabela de classificação, o Marreco Futsal, que entrou nesse campeonato de 2012 como favorito ao título, hoje vive uma situação complicada. Os torcedores mandam um recado para a rádio querendo comparar o time do ano passado com esse, mas o Adolfo tem uma definição e ele não gosta de comparar esses dois momentos, né, Adolfo? E qual que é a definição? Adolfo Pegoraro, o mais informado do futsal no Paraná. Olha só. Não, eu acho assim, é justamente isso que eu gosto de falar. Quanto mais você se informa, quanto mais você pesquisa os adversários, mais você vê como esse negócio de favoritismo, enfim, é ruim de você colocar, enfim, porque, queira ou não, o Marreco começou o campeonato favorito devido ao equilíbrio do campeonato, favorito ao título e ao mesmo tempo ao rebaixamento. Porque as equipes são tão niveladas que as surpresas acontecem, e as surpresas hoje em dia já nem são mais tão surpresas assim. Você vê Palotina derrotando Ponta Grossa, questão de 3 vezes mais o investimento do Palotina. Isso acontece, ali é 5 contra 5 e a superação vale. Eu acho que essa questão da superação que o Marreco tem que utilizar para tentar essa reação na competição. E tem que começar contra o Cobélia. Não tem nem jogo de 12 pontos, né? Não tem como nem pensar em empatar. O problema de Guarapuava não foi nem tanto a derrota, foram os desfalques, né? Os desfalques vão ser cruciais agora para esse jogo, tanto é que o Marreco está desesperado atrás de um goleiro. Pode Não, eu vejo o seguinte, favorito, né, Adolfo, porque pela campanha do ano passado, no papel, o time que foi montado nesse ano é uma coisa, na prática, outra coisa, né? Então, no papel... foi montado uma boa estrutura, uma grande esperança, só que na prática não está acontecendo. Faltou manter a base, na sua opinião, Everton? Acho que sim, né? Alguns jogadores lá, acho que a maioria deles, o torcedor no final do ano já pedia para que a nova diretoria se manifestasse, que já conversasse com alguns jogadores, mas só que como demorou, como não tinha ninguém para assumir a presidência do clube, o Cipó mostrou mais uma vez, colocou a cara a tapa e assumiu essa direção. Ficou um pouco tardio para contratar esses jogadores, eles já não ficariam desempregados nessa temporada, já tinham acertado com os outros clubes e agora... Tem um exemplo do Neto Caraúbas, isso que eu ia falar. É um jogador que queria jogar aqui no Marreco Futsal, queria renovar, revalorizou, mas não chegou a receber a proposta. Por quê? Porque quando o Cipó assumiu a presidência, ele já tinha acertado com o Ponta Grossa. Então, e foi procurado por Quedas, por Guarapuava, por Maringá. 3 times de liga foi procurado e ele feria mesmo assim. Um Arama, né, também, né? E o Ampere que está querendo trazer para cá, né? Na segunda fase é possível. É possível, né? O Adolfo, Itamar e também Everton Leite. Obrigado. O mercado disponibiliza de bons profissionais ou os bons estão empregados, Adolfo? Tem bons profissionais. Só que, que nem você falou, estão empregados, né? A gente diz que a transferência internacional agora é somente em agosto. Então, um jogador de 14 de agosto termina, né, Adolfo? E a Liga Futsal bom seria contratar quando terminar a primeira fase da Liga. Mas termina em julho. Julho agora termina a fase do Brasil, né? Então, agora vai ter que tirar jogador empregado, né? Tem alguns casos. O caso do Ale, até que eu passei um goleiro que tá sem time até, mas a diretoria até entrou em contato. É uma questão, é uma possibilidade. Mas a preferência... estava sendo o Maisena, né? O Maisena é um jogador que está em Chapecó, mas... não vem mais, não tem como vir. Parece que não está aceitando a proposta, né, Adolfo? É o principal jogador do Chapecó. Então a diretoria não libera ele. É bem complicado essa situação. E ainda mais que o Marreco precisa inscrever o jogador pelo menos 3 dias antes do jogo. Ainda mais que... Ainda que o jogo foi adiado para terça-feira, né? Amanhã o limite. Quinta-feira. Sexta, segunda e terça. Não, acho que... Quinta-feira pode entrar ainda. Não, que assim, tem uma outra questão que eu recebi informação agora há pouco. O Marreco está conversando com o Fabiano, goleiro que jogou pelo São Miguel, que jogou pelo Paraná, você lembra, né, Ademir? Está em São Paulo disputando a Copa do Interior. Lá tem a Copa EPC-TV. O Fabiano, ele em 2010 foi é um jogador vitorioso. Em 2010 ele foi semifinalista pelo Paraná. Em 2009 ele foi vice-campeão da Série Ouro pelo São Miguel. Enfim, tudo bem que ele estava
disputando a vaga com o Fernando, hoje goleiro do Pato Branco. No São Miguel ele era mais banco do que titular. Mas enfim, é um jogador vitorioso. É um jogador que tem experiência, só que tem esse problema. 2 problemas. Um, ele está empregado e outro é a transferência. Aí tem uma outra questão também, né? O time dele joga quinta-feira uma semifinal em casa, jogou a primeira e perdeu. Se não ganhar a classificação, fica disponível. Se o time dele ganhar, aí o Marreco deve partir para contratar aí um outro goleiro. Então a preferência seria hoje o Fabiano, que seria um grande nome, né? Então tem que torcer para o time dele perder quinta-feira à noite. E joga em casa o time dele. Estamos ao vivo, você pode participar com a gente através do nosso MSN, debatesportivo@tvbeltrão.com.br. Agora o Adolfo, você não consegue deixar de colaborar, né? Tudo que você ouviu e repassou, o número do telefone. Aí que tá, não, mas aí é isso que eu sempre separo as coisas também, né? É o que um dirigente veio falar, não significa que é a diretoria inteira que pensa assim. Tanto é que eu recebi ligação ontem de outros integrantes da diretoria, dizendo que a gente também tem que se abraçar, enfim, tem que se ajudar. E é verdade, a gente tem que se ajudar. Eu acho, só que eu também não posso escutar e ficar quieto, ficar na minha. Mas você está revoltado. Hoje à tarde você estava um pouquinho mais nervoso que agora. Até chegou a fazer um desabafo. Enquanto esse diretor estiver no time, não ajuda a fazer mais nada. Já mudou de ideia? Mas é verdade, não mudei de ideia. Enquanto esse diretor estiver no time, não vou comprar sócio torcedor, não vou comprar a cartela do show de prêmios. Não, você vai repensar, Adolfo. Não vou não. Vai repensar, sim. É uma questão de princípios mesmo. Eu acho que se você coloca um torcedor como dirigente brincando, você acaba prejudicando. Então você desagrega, né? Ao invés de agregar, você acaba desagregando a diretoria. Eu vejo o Adolfo mexeu comigo também. O que ele decidiu, eu tô com ele. Eu vejo assim. Faz parte de uma equipe. Eu vejo assim. Verdade, então mexeu comigo também. Ademir, eu vejo assim, nós da imprensa, a gente, quando o time perde, numa situação como o Marreco está, a gente fica também nervoso, né? Tem noites que você não dorme, né, Adolfo? Pô, tu fica pensando, ninguém quer uma campanha assim. Eu imagino também alguns diretores, ou esse diretor, né? Nervoso, né? A 1000 por hora, muito preocupado, porque a cobrança está em cima da diretoria. Eu acho que detalhe a cobrança também é o seguinte, está em cima da diretoria. Esse episódio não vai fazer eu mudar a minha postura em relação ao Marreco. Claro. Né? Dentro de quadra, matérias, reportagens, enfim, vão ser imparciais. Afinal de contas, é uma coisa pessoal, não é uma coisa profissional. Então, o Marreco Futsal não vai sofrer nada com isso. Até porque você não contratou nenhum jogador, você não indicou nenhum. O máximo que você fez, Adolfo, foi repassar ou o endereço da MSN ou o número do telefone, né? Eu não sou agente de. Ou você é agente que está ganhando um troquinho para indicar esse ou aquele jogador. Não. É só, que fique bem claro isso, né? Não tem isso, não tem mesmo. Olha aqui, eu só repasso o telefone. Esse ano, inclusive, dos que estavam até o momento, nenhum jogador eu passei o telefone. Ou no passado aconteceu isso. Mas esse ano nenhum. E aí eu passo o telefone, a diretoria e o jogador. Não tenho Você sabe que o time do Clênio Melo, do Clipe Mania, é um time que rende todo mundo, né? Ele está escrevendo aqui o seguinte: bom, se o Clipe Mania entrar em crise, o culpado é o Adolfo. É o Adolfo. Vamos culpar. Os problemas de Beltrão é tudo do Adolfo. Será que o São Paulo está em crise porque o Adolfo é torcedor de São Paulo? São Paulo, é verdade. O Adolfo mudou de time. Viu, mas Ademir, a questão do Marreco é o seguinte: se ganhar aí. Aliás, é um jogo de 6 pontos, 12 pontos contra o Corbélia, né? Não é mais de 6, eu acho que é 12. Depois o Camorão fora também, da mesma forma. Então, veja bem, eu acho que terminou a metade do primeiro turno, tem muita água para passar debaixo da ponte, restam 21 jogos para o Marreco jogar ainda, né? Só que agora é a hora de começar a arrumar a casa. Precisa ser de um goleiro, então o Marreco vai contratar um goleiro, não sei se esse goleiro que o Marreco estaria contratando vai contratar, joga já na terça-feira, né? Tem aquela questão do Hugo, que jogou no passado, que foi o terceiro goleiro, o quarto goleiro, né? Pode ser inscrito até para colaborar para o jogo da terça-feira, né? Até porque o terceiro goleiro, o Rec, tem 17 anos, saiu do campo, está fazendo o primeiro trabalho agora no futsal, tem um futuro imenso pela frente, né? Mas está muito verde. É muita pressão também. É muita pressão. Ele vai para o jogo, pode ser o melhor em quadra, e daí? E se for o culpado de uma derrota? Vocês acham que o grupo de atletas do Marreco deveria trabalhar por um trabalho psicológico também ou não? Não é necessário, é questão de manter a calma? Claro que sim, porque nas primeiras rodadas o Marreco Futsal pegou os principais clubes do futsal paranaense, os times da liga, Maringá, Marechal e o Moarama. Conseguiu um belo empate contra o Marechal e que inclusive foi aplaudido em pé pelos torcedores aqui de Francisco Beltrão.
só para complementar, né, nesse quesito aí, eu acho que o Marreco Futsal ainda tem muita condição de classificar nessa primeira fase, conseguir alguns jogadores para compor o elenco, e eu ainda continuo acreditando na equipe do Marreco Futsal, que será um dos destaques nesse futsal paranaense. Eu acho o seguinte, em relação a esse descontento da diretoria, por causa das críticas, eu acho que o Marreco é mal acostumado, né? Nunca foi criticado, talvez por isso. Essas críticas pela primeira vez estão acontecendo pela campanha, e para quem não reclama de quando está sendo elogiado, acho que não pode reclamar quando está sendo criticado também. Ademir, na história do Marreco, se você pegar o currículo do Marreco nos campeonatos, até o 5º jogo, não passou do 6º jogo, né? Mal. Aí reagiu. Lembra do ano retrasado, ano passado? Reagiu, né? Tinha ganhado em 5 jogos uma, no ano seguinte, em 6 jogos ganhado 2, mas agora, em 9, ganhou só 1. Então E esse ano ainda é uma situação diferente porque classificam 12. E desses 12 já vai para o mata-mata. Então a primeira com o 12º, enfim, tem todo aquele critério. O bom que os times comandados pelo Sérgio Lacerda, eles têm um histórico muito bom no mata-mata. Até por esse fato de conseguir suportar uma pressão fora de casa, eu acho que o Marreco tem condições, sim. Afinal de contas, o campeonato, a primeira fase ainda é longa. O que interessa é o quê? É chegar no mata-mata. Claro que não é interessante classificar em 12º e já pegar o Marechal. Mas restam 66 jogos, mas Adolfo. tentar classificar ali na frente para quantos jogos? Não. Restam 63 pontos a disputar. 63 pontos. São 60. Então o Marreco pode terminar ainda até primeiro colocado. Tem como brigar pela primeira colocação. Vamos ser francos que isso não vai acontecer, né? Mas eu acho que o Marreco tem que chegar bem no mata-mata. Vai tem ser imagem momento. do Marreco e vamos mostrando a imagem enquanto vai ser momento. No mata-mata é momento. Então Certo. isso vai ser o equilíbrio lá na frente. Então eu sempre digo, prefiro que o Marreco passe uma má fase agora do que no mata-mata. Nós temos imagens aí do Marreco, Paulinho, por gentileza, pode deixar rodando aí. O Everton. Não, só queria fazer uma pergunta para o Adolfo Pegoraro, que é um eterno conhecedor do futsal. Você é entrevistado hoje, não é? Eu sei. Entrevistador, hein? Eu sei. Mas eu gosto de ouvir as suas análises, Adolfo Pegoraro. Muita gente, enquanto a gente está transmitindo os jogos, mandam recados lá para a Rádio Onda Sul querendo analisar as performances dos dois técnicos. O ano passado, o Nelsinho Bavier, que fez uma excelente temporada, indiscutivelmente um treinador inteligentíssimo, estrategista e sempre elogiado por todos os técnicos do qual foi adversário. Nesse ano nós temos o Sérgio Lacerda. Ele tem uma postura completamente diferente do Nelsinho. Gostaria que você analisasse esses dois técnicos, porque os dois são excelentes técnicos. Você quer me colocar numa fria, na verdade. Claro que sim, Adolfo agora. Não, mas eu volto a afirmar que eu não gosto de comparar. Mas tem sim uma diferença, são dois grandes técnicos, não tem como dizer que um é melhor, outro é pior. Mas o Nelsinho, ele trata o futsal como se fosse um jogo de xadrez. Ele faz 1 mais 1 igual a 2. Enfim, a estatística, ele leva muito em consideração estatística. O Ronaldo fazia scout, enfim, controle de fadiga, todos esses números, e o Nelsinho utilizava o número de desarme no jogo, tudo é levado em conta. Não que o Lacerda não leve em conta isso também, mas o Lacerda tem um foco mais na conversa com os jogadores. Ele é muito franco com os jogadores, as suas declarações com a imprensa sempre muito verdadeiras. É um técnico que sabe suportar muito bem uma pressão, inclusive essa crise ele está administrando muito bem. Já é alguma coisa que o Nelsinho não conseguia fazer também. Aí que tá, essa pergunta, ele transparece muito calmo, né? O Nelsinho, ele já uma crise dessa, ele já começava a atirar para todos os lados, é isso que acontecia mesmo, aconteceu com a gente também, e o Lacerda consegue administrar muito bem essa pressão. Se você analisar por questão de títulos, claro que o Lacerda tem uma carreira mais longa, mas ele já conseguiu um título paranaense, né? Eu acho que tem que se respeitar isso, porque a época que o Pato Branco não era nem um pouco favorito e desbancou o Moarama fora de casa. A minha pergunta era justamente isso que eu gostaria de ouvir de você, Adolfo Pegoraro, porque o torcedor que está em casa tem a dimensão do trabalho que o Sérgio Lacerda faz, que é um trabalho o trabalho dele é de continuidade. Eu acredito que a partir de agora, ele implementando essa filosofia de trabalho dele, os resultados vão começar a aparecer e o Marreco vai voltar a vencer e dar alegria ao torcedor. E até o momento a gente não observou no ginásio Algodão nenhuma manifestação contra a comissão técnica, exato, né? Mostra a credibilidade que tem no trabalho, né? Então, outra coisa que eu falava do título, o Nelsinho é uma questão de tempo também conseguir seus títulos, né? Porque faz um excelente trabalho. E tem uma notícia boa, né? O Cabeça acho que vai pro jogo na terça-feira. Tomara, Logo após o jogo lá, a gente ficou preocupado, mas pode ser Pubs. E Pubs é
É lenta a recuperação. 60 dias, 90 dias. Ele foi ao médico e está voltando a trabalhar e deve até jogar na terça-feira à noite contra o Corbélia. O que se fazer nesse momento? Se você fosse o Cipó, o que vocês fariam? Eu acho uma postura interessante do Cipó. Agora, a gente pergunta para ele sobre contratação, queira ou não, o Marreco perdeu muitos jogadores, mas ele diz assim, que só vai contratar quando essa fase for embora. E eu acho que ele está certo, né? O que adianta se contratar agora, um jogador vindo numa pressão dessas? E, claro, a exceção do goleiro, que é uma questão que não tem um reserva hoje também para colocar, né? É uma necessidade, uma exceção apenas. Mas eu acho que os demais jogadores só vão realmente vir quando essa fase passar. Eu acho que o Cipó, ele está também tratando bem essa situação. Ele, em nenhum momento ele chegou e disse que a gente estava fazendo errado, ou, né? Enfim, ele sabe da situação, ele sabe que a gente nunca divulgou algo que não fosse verdade, né? E é verdade. O que é fato a gente divulga, a gente não distorce nada. O positivo é que o regulamento, nesse momento, é favorável ao Marreco, né? No início, o Marreco queria aquela fórmula do ano passado. Um turno só, 8 em casa, 7 fora. Agora... No começo do jogo do Guarapava... É uma maravilha essa fórmula. Eu ouvi o Liberato, presidente do Guarapava, falando com o Cipó. Porque o Cipó queria o regulamento de 2010, que eram 15 jogos na primeira fase. Aí o Liberato falou assim, viu como era melhor esse aqui, o ida e volta? Se fosse só 15 jogos, o Marreco estava praticamente fora da classificação. Porque o regulamento permite essa recuperação. Ó, o Marreco está numa situação difícil, então tem como recuperar, né? Só que tem que, eu tenho uma opinião, já falei, vai haver necessidade, além do goleiro que vem, tem que contratar, né? Antes de eu chamar o intervalo, para vocês comentarem depois. O José Luiz, obrigado pela sua audiência e principalmente pela sua participação. Olá, boa noite a todos. Mas com todo respeito ao time do Marreco e à sua diretoria. Na minha opinião, esse time precisa de 3 reforços urgentes, se quiser alguma coisa na competição. Precisa de um pivô, um fixo e um ala. Depois vocês vão, depois do intervalo, vocês vão comentar se o José Luiz está com a razão ou não. Nós vamos para o intervalo, na sequência o assunto continua sendo Marreco Futsal. Estamos de volta, agora são 20 horas e 39 minutos, estamos ao vivo, debate esportivo, valendo a sua participação através do nosso MSN, debateesportivo@tvbeltrão.com.br. Quero mandar um abraço para o Antônio Jacir Gonçalves da Silva, o Quincas, ele que está interinamente no comando do Francisco Beltrão. Já registramos também a participação do seu possível vice-presidente a partir do ano que vem. É Tamara o nome da filha do Quincas? Tamara. A Tamara, filha do Quincas, esposa do Marcelo Regis, que me mandou uma camisa maravilhosa que está lá em casa. Do Grêmio? Não, rapaz, do Resende. Ah, bom. Do Resende. Jogou contra o Grêmio, né? Jogou contra o Grêmio, é verdade. Então um abraço para vocês, obrigado pela companhia. Eu não vou sortear a camisa que o Marcelo mandou para mim, não, é minha. Fechou? Beleza. Vou mostrar aqui semana que vem. Vocês acham então que... Deixa eu só voltar aqui. Foi o José Luiz. Vocês concordam com o José Luiz de que o Marreco precisa urgentemente de um pivô, um fixo e um ala? Mais de 50% do time? Adolfo, concorda com ele? Pra mim, eu acho que o Marreco precisa de um pivô fixo, 2 alas, 2 goleiros, enfim, 10 jogadores. Eu acho que do precisa. Presidente também, não? Eu acho que precisa. Precisa. Quem que não quer? Quem que não quer contratar os jogadores? Mas e ter recurso para isso? Onde vai arrumar recurso? Eu acho que tá certo essa política. Só vou gastar se tiver dinheiro. O Marreco tá usando isso. E por isso que não vai contratar agora. Quem que não gosta de ter um elenco aí de 20 jogadores, como tem o Ponta Grossa, como tem o Marechal, como tem o Moarama? Eu adoraria que o Marreco tivesse um elenco desse, mas não temos condições. Vamos ser realistas. O torcedor tem que ter consciência que o nosso teto é X e não vai passar disso. Se passar disso é loucura. Então eu acho que não é só contratação que vale numa hora dessa, é psicológico, colocar a cabeça no lugar, é postura. Administração também, profissional. Então eu acho que é esses fatores que acabam contribuindo e que fazem a diferença. Itamar. O Marreco não pode errar. Não pode errar. Precisa contratar? Precisa. Agora o Adolfo falou tudo, né? Com o dinheiro, se abre a porta do ônibus, desce um time inteiro. Você vai em São Paulo, tu vai no Rio, você vai lá na Liga, tu tira o jogador de qualidade. Só que o Marreco vive uma realidade, eu acho que, pela minha opinião, pelo que eu estou apurando, além do goleiro que pode até fazer uma estreia na terça-feira, falamos do Fabiano agora, que é a primeira opção, né? Mas pode ser que surja um outro nome. Com o atual grupo que o Marreco tem hoje, eu vejo o seguinte, o Marreco precisa, na minha opinião, um ala direita, entendeu? Um ala esquerda e um
matador lá na frente com o pé direito. Porque o Marquinhos foi embora, era pé esquerdo, e o Rato pé esquerdo. E o Alan, ele é um pivô de movimentação, né? Ele não fica fixo lá na frente, ele roda muito, então ele se movimenta. Então, porque nós temos ali na ala esquerda o Oliveira, pé esquerdo. Outro ala quem é? Tem uma improvisação. O Doda foi bem lá em Guarapava, melhorou bastante. O Doda né? Com essa dispensa, ele e o Neguinho acabaram sendo mais utilizados, né? Porque o Marreco tem que trazer jogadores para resolver o problema. Não adianta trazer um jogador para ficar no banco. Everton Leite, concorda? 3 contratações para resolver o problema do Marreco? Resolve o problema com 3? Mandou 3 jogadores embora, teria que, teoricamente, trazer mais 3 para compor o elenco. Mas, como o Adolfo disse, com dinheiro a gente contrata um time inteiro, traz jogadores importantes. Tem a questão da transferência também. Exato, tem transferência. A diretoria já teve que indenizar esses 3 jogadores que foram dispensados. Daqui a pouco agora vai trazer outro jogador de outro estado, uma transferência é 1.400. Se for no prazo de 180 dias, é 2. Mas não é 700, Adolfo, a primeira? A primeira não é 700 reais, a primeira? 1.400. Fabiano é 1.400. Daqui a pouco não seria interessante manter a calma, respirar. O Fabiano está vindo pela segunda vez ao Paraná. Daqui a pouco não seria interessante a diretoria sentar, chamar o elenco, colocar a situação que nem precisa ser colocada, que todos já sabem da real situação do Maia. Só deixa eu concluir. Assim, neste momento, vamos ser bem realistas, cair na real. A nossa salvação é fugir da zona do rebaixamento. Uma classificação, se vier, é bem-vinda. Fugindo do rebaixamento, a nossa realidade é essa hoje, hein? Exatamente. Analisem a tabela. Pé no chão, né? Tem que trabalhar com o que se vê à frente. Primeiro passo, sair da zona do rebaixamento, sair da penúltima colocação, vencer seus adversários e depois começar a sonhar com a classificação e depois os adversários na sequência. Restam 21 jogos ainda para o término da primeira fase, então dá tempo ainda de se reabilitar e vencer os jogos. O que assusta a gente é que quando você vê a tabela, no caso do Marreco, que perdeu para um Quedas em casa, perdeu para um Paraná em casa, aí daqui a pouco vai jogar com o Marechal fora, vai jogar com o Cascavel fora, vai receber o Pato Branco aqui que não tem favorito no Clássico. Aí começa, o medo aumenta, não aumenta, Adolfo? Aumenta sim. A pressão prejudica sempre, né? Eu acho que se fosse naquele formato de 2010, classificam 10 e apenas turno, o Marreco estava praticamente fora, porque o último time entrava com 16, 17 pontos, né? O Marreco vai ter que batalhar muito para chegar no 15º jogo com essa pontuação. Tudo bem que vai ainda pegar alguns times com menos investimento. Mas o Marreco, Adolfo, começa a jogar agora. Corbélia, Campo Mourão, são jogos que dá para ganhar, né? Adolfo, o Marreco começa a jogar agora com times que tem o mesmo investimento, né? Corbélia, Palutina, mas pega o Ponta Grossa, Toledo. que o Ponta Grossa é uma incógnita. O Ponta Grossa tem lá 20 jogadores de um nível muito alto, mas estão sendo mal administrados. O Ponta Grossa também é histórico, já é um problema de gestão. Lá em 2007 foi a mesma forma, quando o Nelsinho também era o técnico. Então é um problema que não é de quadra, não é de jogador, é problema de gestão. O tempo passa muito rápido, né? É verdade. Então é assim, agora são 20 horas e 45 minutos, o programa vai até às 9 horas, mas poderemos ter a intervenção aí do horário político. Eu queria esquecer um pouquinho o Marreco e falar um pouquinho do futebol. Vocês 3 estiveram no último jantar do Francisco Beltrão Futebol Clube com uma nova mentalidade, com algumas pessoas da sociedade já sendo apresentadas como colaboradores. Por parte do Marreco, deixamos por encerrado? Vocês gostariam de concluir? Zé Fini, Itamar, tem alguma coisa? Zé Fini também? Zé Fini, eu acho que está na mão da diretoria. A diretoria agora vai definir se quer um Marreco para não cair ou quer um Marreco para competir. E pode contar com a imprensa sempre, nós estamos do lado da equipe do Marreco Futsal, com algumas limitações a partir de agora, como já disse o Adolfo, mas esse assunto já foi encerrado. Nada comprometedor. Nada. Futebol profissional de Beltrão, uma opinião de vocês agora. Será que o futebol vai agora? Vai voltar a ser o que uma vez... Mas já faz tempo que deixou de ser, mais de 10 anos, concorda? Bom, se fizer tudo aquilo que prometeram nessa reunião, eu saí de lá com uma expectativa muito boa. Espero que, se cumprir tudo aquilo, Beltrão vai voltar à segunda divisão e depois Quem lembra aí o ano que rebaixou da primeira divisão? Você, Adolfo Pegoraro. Eu estava em Paranaguá. Foi em Paranaguá, chuva de lá, aqui pareciam as lágrimas dos torcedores aqui de Beltrão. Foi um jogo apertado, 2-1. E para variar, o presidente era o Dama. Que ano? 2002. Não. 2003. Mais informado, Adolfo, você sabe. 2006. 2006. Não, Adolfo. Sim. 2006. 2006. O Beltrão rebaixou em 2001, foi campeão da... Então, faça de novo a pergunta.
Em que ano que o Beltrão rebaixou? 2006. É isso. Sabe tudo? Ó, mas você ia falar 2002, só em 2002 o Beltrão foi campeão da segunda, porque rebaixou em 2001, né? Então, 2006 foi a segunda vez que o Acho Beltrão que em 2003 o Dama assumiu, porque fazem 11 anos que ele está 2003 foi aquele ano que nós ganhamos o Atlético Paranaense, 2-0, enfim. 2004 ganhamos também um o time amistoso foi no bom. Paraná também, não foi? Você que é bom de memória? Não, amistoso eu não lembro. Eu lembro dos jogos oficiais. Aí 2005 ficou 5º lugar no Paranaense. Então não faz tanto tempo assim que a gente viu o boa fase. 2005 tava o Marcelo Regis, Mas aí, só, enfim. vamos lá. 2006, 2007, 2008, 9, 10, 11... 7 anos, né, Adolfo? 2007 foi divisão de acesso já, então. Foi os 7 anos de azar. Agora passou a fase e volta a fazer eu não acredito assim, não é que eu não acredito. Pra mim, a reunião não serviu assim pra dizer, o Beltrão vai ser campeão da terceirona. Não. Pra mim serviu o seguinte, pra gente trocar a palavra desgaste por otimismo. Pra trocar a palavra incerteza por transparência. Trocar a palavra... Descrédito por credibilidade. Esse tipo. Agora acho que o Beltrão tem que falar pra frente, tem que falar em recomeço. Enfim, essas palavras, esse positivismo começou a fazer parte. O secretário Otávio Muniz falou no jantar e me gravou o que ele disse. O objetivo principal é buscar a credibilidade. Se subir esse ano e terminar o ano com credibilidade, você tem o ano seguinte para começar um trabalho com credibilidade, né? Agora, entrevistei o Quincas hoje, né, no programa esportivo, e até falei para ele, no papel, né, Adolfo, no papel, as pessoas que vão trabalhar, que estão trabalhando, o projeto no papel, a intenção da venda de placas no papel, se colocar em prática, vai dar resultado. A diretoria deixou de ser uma ou duas pessoas para passar a ser um grupo. Né? É um grupo, né? Eu acho assim, primeiramente, que antes eu quero mandar um abraço especial para o Ednilson e para a Helenice, que estão assistindo o programa. Obrigado, Ednilson e Helenice, por estarem acompanhando a gente. Eu acho assim, que o Francisco Beltrão Futebol Clube trocaria qualquer título por uma renovada confiança da sua comunidade, né? A comunidade voltar a acreditar, a comprar o ingresso, começando pelo ingresso, né? Vamos esquecer as promoções. Quem não gostava de ir ao anilado, a conquista maior, na minha opinião, de momento, seria essa reconquista da confiança do torcedor, do empresário, da população, não só de Beltrão, da micro-região de Beltrão, que torce por Beltrão. Quero te fazer uma pergunta, Ademir. Hoje, esse grupo, com o Quincas, com o Lite, o torcedor acreditaria numa promoção do Beltrão com esse grupo? Olha, eu não estou autorizado a falar por ele. Sim. O Jair Ribeiro, ex-presidente do Marreco, ele foi convidado para ser o coordenador, o diretor de promoções do Francisco Beltrão Futebol Clube. Ponto-chave, né? Não que ele seria, sem ele as promoções não viessem a acontecer. Eu acho que o Tavico usou até uma expressão para falar do Jair, que a credibilidade dele se equivale à do prefeito, né? Então... realmente ele valorizando o trabalho que o Jair fez pelo esporte beltronense. Eu acho que ali matou a charada. Porque aí o torcedor vai comprar a promoção, mas lá está o Jair, que tem credibilidade, que fez um trabalho nota 10 no Marreco, então vamos acreditar no Jair. Até porque a última promoção do Beltrão foram vendidas algumas cartelas e a promoção... Até hoje não foi. Não foi feito sorteio. Quem sabe amanhã. Mas não foi só essa última, e as outras? Pois é, então eu acho que essa fase que tem que passar. Você particularmente, se acredita nesse grupo de pessoas, veja só, Quincas, Lite, Adalmiro Nese. Você conhece bem essa figura? De nome e de fama conheço. Então... E a fama é boa. Então, e tem mais pessoas que a gente não vai divulgar ainda, mas que são pessoas que vão impressionar aí quando virem a imprensa e dizer que estão aceitando. Depois o time foi... Um teórico time foi apresentado também nesta reunião. É um time com os pés no chão, utilizando os jogadores que jogam futebol amador, jogam varziano, Copa Sudoeste, Copa Exupar, mesclado com os jogadores da base, que o Quincas também faz um trabalho de base excelente, não só porque ele está assistindo, mas os resultados mostram isso. Então é uma mescla desses jogadores que vão compor o elenco do Francisco Beltrão, não tão caro, que terão condições de pagar, e com o apoio do empresariado, o Beltrão sai do chão e volta à segunda divisão. Agora olha a boa que o Quincas está querendo trazer. Querendo trazer um marketing, eu acho interessante, né? Ele está cogitando a possibilidade de trazer Adriano Gabiru. Né? Ele está jogando no futebol Rio Grande do Sul, segunda divisão, não parou ainda. Se vai jogar ou não, se vai jogar bem ou não, é outro questionamento. Mas a questão de marketing, trazer... Outro dia ele foi apresentado no Rio Grande do Sul, foi apresentada essa matéria em nível nacional do Clube Esporte, né? Então,
É, O claro cara fez que... gol mundial. Mas né? se o torcedor do Inter ignorar ele como atleta da mesma maneira que a diretoria do Inter ignorou ele como atleta, aí não vai resolver de nada. E sobe, Injustiça feita. tem um detalhe interessante aí, né? Sobem 4 times da terceira para a Pois segunda. é uma né? incógnita porque a gente não sabe até quando vai durar essa terceira. Em Moarama, outro dia a gente estava conversando, o Moarama não entrou de novo na terceira porque está acreditando nessa possibilidade de ano que vem não existir mais a terceira divisão, porque a segunda divisão está muito enfraquecida. Exato. Então a gente não sabe o que vai ser o ano que vem. Porque as duas competições estão fracas. Então A a terceira- solução é que é você juntar a terceira com a segunda. A terceira divisão do futebol dá para comparar uma bronze do futsal, que se você ligar na federação hoje, demonstrando a intenção de disputar, o telefone não para de tocar, a exemplo do Finato que está ligando agora. Porque qualquer município ligar na federação e pedir Quero informações sobre a bronze, imediatamente o convite vem para disputar a prata. É isso aí. Nós temos 5 minutos de programa ainda. Eu quero anunciar aqui, mas sem detalhes, Itamar José. Sem detalhes. Só dizer para vocês e repassar de que o Varziano está garantindo uma premiação maior do que foi o ano passado. Sim. Ótima notícia. E a reunião dia 17, né? Os dirigentes já estão convocados. Primeiro arbitral, quinta-feira da semana que vem, com a premiação maior do que foi o ano passado. A gente não estamos autorizados a divulgar detalhes ainda, mas no arbitral o secretário vai divulgar. Quero fazer um paralelo do Varziano com o Beltrão agora. Pois não. Quando o Tavico disse que esse Varziano do ano passado ia ter 36 equipes, enfim, ia ter patrocinador, muita gente duvidou no começo, né? E foi talvez a melhor edição da história do Campeonato Varziano, né? E agora o Tavico está dizendo alguma coisa parecida com esse grupo gestor do Beltrão, né? Então, se você vê uma pessoa que acredita nisso falando, dá para confiar. Fala, Itamar. Dá para falar o valor? Não. Eu já pedi, por favor, em detalhe. Não. Tá bom. Não, Mas vai só- motivar. Não, então estou sabendo que algumas equipes de alguns bairros, de 3 equipes, querem fazer uma para conquistar o título Vai do ser Varziano. mais forte, eu acho, né? Então poderemos ter um campeonato E com vai- mais equipe ou com menos. Vai atrair mais comunidades, eu imagino. Porque o prêmio vai atrair os bairros e o interior do município. É isso aí. E Eu já quero avisar que eu tô sem clube, viu? Eu também tô sem clube. E vão permanecer. Depender da minha bolinha. Mas Só deixa eu dar um recado pro Finato. Estou Fala. no ar, Finato, depois nós conversamos. Isso aí, liga depois pra ele. Os jogos de verão e os jogos do interior servem como base e a gente toda terça-feira tem um programa especial lá e leva alguns convidados e todos eles dizem da organização da Secretaria de Esportes. O Varziano também, cabe à Secretaria organizar e mais uma vez com certeza será um show. Pode falar, Itamar. Mas não pode falar em números. Você acha que vai ter um número maior de equipes ou os times vêm mais forte? Não, eu acho que os times virão mais fortes. Tem time que já andou, que está contratando, já contratou, né? Tem, verdade, eu tô sabendo. Trazendo jogadores aí. Bom para o município, né? Teremos mais votantes em Beltrão. Importante é isso, teremos mais votantes em Beltrão. E Então, se os times quiser estão se contratar é só reforçando. até amanhã a regularização, hein? No cartório Eu eleitoral. não sei se pode É só agora. até mas amanhã. Vai ter fila de atleta no cartório, então. mas tem o arbitral para decidir, Qual o né? tempo ainda, TH, por gentileza? Quantos minutos tem ainda de programa? Até porque daqui a pouco entra mais 3 minutos. Então, as nossas considerações finais. O Adolfo iniciou o programa, agora o Everton Leite. Obrigado, Everton. Que bom que você esteve aqui. Não tive oportunidade ainda. Obrigado por ter me substituído. E eu acho que não vou mais deixar, porque o homem é forte. Valeu, Ademir Augusto. A gente faz parte de uma equipe e sempre que você solicitar estaremos à disposição. Assim como quando a gente solicita, você está lá na rádio participando junto conosco. Obrigado pela oportunidade. Fica o recado para o torcedor. Vamos torcer pelo Marreco Futsal, vamos acompanhar o time. Vai sair dessa crise, como o Adolfo diz, está demorando um pouquinho, mas vamos passar. E sucesso para a diretoria do Francisco Beltrão Futebol Clube. Um grande abraço para todos que nos assistiram. Itamar José. Para quem não sabe, trabalhamos juntos, né? Trabalhamos todos nós juntos. Trabalhei com o Ademir, com o Everton. Eu acho que eu não tinha nem nascido ainda. Não, você trabalhou comigo também. Você trabalhou comigo. Não, Tô Ademir, brincando, Itamar. obrigado. Não, O Itamar é o revelador de profissionais de imprensa. Exato. Não, mas você é um profissional. Categorias de base Eu da não, imprensa. eu não imaginava que você fosse estar onde você está hoje, né? Pelo teu conhecimento. Você é um conhecedor profundo do futsal, do futebol.
Né? Parabéns pelo teu trabalho, Adolfo. Tem que compensar a falta de jeito com informação, né? O Everton também. Obrigado pelo convite. Valeu. Adolfo Pegoraro. Um abraço. Fale pouco, Adolfo. Tá, vou falar pouco, só vou me despedir, então. Muito obrigado, Ademir. É um prazer estar aqui também com o Itamar e com o Everton Leite. E também um abraço ao pessoal que está em casa. Posso falar agora? Claro, deixa eu ver aqui, rapaz. Enrola um pouquinho pra mim aí. Mandar um beijo pra minha mãe. Falar pouco, né, Ademir? Um beijo pra minha mãe, pra minha irmã e pro meu pai, que são os meus... Pra você e pra Sasha. Os meus maiores fãs. Obrigado. E a tua pequena tá assistindo, Adolfo? Tá assistindo com a minha mãe, tá assistindo Pé com a vovó Irma em casa. O Ademir, tem mais um detalhe a Lavínia. Aqui. Estão pedindo aqui um alô para o Paulo Paulada, o Paulo da Souza Cruz, que está completando aniversário hoje. Tem um churrasco lá com a galera do Marreco. Opa, feliz aniversário então pro Paulo. Obrigado pela sintonia. Eu quero mandar também um abraço pro Otamiro Dias, o filme também mandou uma mensagem dizendo, dando todo o apoio aí pelo trabalho na imprensa que a gente vem desenvolvendo. Olha a última aqui, a Raquel está falando, dá tempo ainda, segura TH. Queria saber por que o Marreco não usa o goleiro da categoria de base, o Jean, é esse o nome dele? Para o jogo do Corbélia, sendo que esta é uma boa fase. Não está em uma boa fase, ele precisa do seu primeiro jogo. Por que o Marreco não usa? E os juvenis são bons, né? Estão treinando com o Marreco desde o início e são bons jogadores. É nesses momentos que a gente conhece os grandes jogadores. Foi assim que surgiu o Canhoto. Tchau, Adolfo. Tchau, professor. Um abraço a todos, obrigado pela sintonia. O debate volta na terça-feira. Vem aí a programação da Rede. Um abraço e até amanhã no Momento do Esporte. Boa noite.